A Cordilheira dos Andes é a maior cadeia de montanhas do planeta em extensão e uma das mais impressionantes fronteiras naturais da Terra. Estendendo-se por mais de 7.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, ela atravessa 7 países e cria alguns dos ambientes mais extremos já habitados pela vida. Aqui o ar é rarefeito, o frio é constante, os ventos são implacáveis e a altitude transforma cada passo em um desafio. Ainda assim, mesmo nesse cenário onde tudo parece hostil, a vida não apenas existe, mas se diversifica de maneira extraordinária. Ao subir pelas encostas dos Andes, o mundo muda rapidamente. Florestas tropicais dão lugar a vales íngremes, planaltos elevados, campos abertos de altitude e picos cobertos por neve eterna. A cada 1.000 metros de subida, a temperatura cai, o oxigênio diminui e as regras da sobrevivência se tornam mais duras. É nesse ambiente de extremos que a Cordilheira dos Andes se transforma em um verdadeiro laboratório natural, moldando espécies capazes de suportar condições que seriam impossíveis em qualquer outro lugar. A vida no teto da América do Sul exige adaptações precisas. Animais que vivem aqui precisam lidar com a escassez de alimento, com mudanças bruscas de clima e com noites geladas mesmo sob o sol intenso do dia. Cada batida do coração, cada respiração e cada movimento foram ajustados ao longo de milhares de anos para enfrentar a altitude. Nada na Cordilheira dos Andes é simples, e sobreviver significa evoluir constantemente. Entre os habitantes mais emblemáticos dessa cadeia montanhosa estão animais que se tornaram símbolos do próprio continente sul-americano. A lhama, domesticada por antigas civilizações andinas, percorre os planaltos elevados com uma resistência impressionante, transformando a altitude em aliada. Acima dela, cortando os céus com asas abertas, o condor dos Andes reina absoluto, aproveitando as correntes de ar para voar por horas, sem bater as asas, vigiando um território gigantesco do alto. Nas regiões mais isoladas e selvagens, o puma se move em silêncio. Predador ágil e solitário, ele domina desde vales profundos até encostas rochosas, mostrando uma versatilidade rara entre grandes felinos. Em florestas montanhosas envoltas por névoa, o urso de óculos surge como uma presença discreta, quase invisível, carregando consigo um equilíbrio delicado entre força e timidez. E escondida entre rochas e campos frios, a chinchila representa um dos exemplos mais extremos de adaptação ao clima andino, com uma das pelagens mais densas do reino animal. Mas a Cordilheira dos Andes não é apenas um conjunto de montanhas. Ela é uma muralha climática que influencia chuvas, ventos e ecossistemas de todo um continente. É responsável pelo nascimento de alguns dos maiores rios da América do Sul e pela criação de microclimas únicos, onde espécies endêmicas surgiram e evoluíram isoladas do resto do mundo. Em muitos trechos, o isolamento é tão intenso que determinadas espécies só existem ali, em faixas específicas de altitude. A relação entre os Andes e a vida humana também é profunda. Civilizações inteiras nasceram e se desenvolveram nessas alturas, aprendendo a ler os sinais da montanha e a conviver com seus perigos. Trilhas ancestrais cruzam regiões onde o frio corta a pele e o terreno parece interminável. Nessas mesmas rotas, animais selvagens continuam a circular, repetindo padrões que existem muito antes da presença humana. À medida que avançamos por este documentário, a Cordilheira dos Andes se revela não apenas como um desafio físico, mas como um teste constante de resistência biológica. Cada animal que habita esse ambiente extremo carrega em seu corpo a história da adaptação. Pulmões maiores, metabolismo ajustado, comportamento estratégico e sentidos refinados
são apenas algumas das respostas da natureza ao desafio da altitude. Neste mundo elevado, o céu parece mais próximo, mas a vida é mais dura. Tempestades surgem sem aviso. O gelo pode cobrir o solo em poucas horas e a escassez é uma realidade constante. Ainda assim, a Cordilheira dos Andes pulsa com vida. Uma vida silenciosa, resiliente e profundamente conectada ao ritmo das montanhas. Este documentário é uma jornada por esse teto natural da América do Sul. Uma viagem por picos, vales e planaltos, onde cada espécie luta diariamente para existir. Ao longo do caminho, vamos acompanhar animais que transformaram a altitude em lar e fizeram dos Andes um dos ecossistemas mais fascinantes e extremos do planeta. Aqui sobreviver não é uma exceção, é a regra. Bem-vindo à Cordilheira dos Andes. A lhama é um dos animais mais emblemáticos da Cordilheira dos Andes e um símbolo vivo da adaptação à altitude extrema. Vivendo em planaltos elevados que frequentemente ultrapassam os 4.000 metros acima do nível do mar, ela enfrenta diariamente o ar rarefeito, o frio intenso e a escassez de alimento. Ainda assim, a lhama se move com tranquilidade por terrenos íngremes e pedregosos, transformando um ambiente hostil em lar. Seu corpo foi moldado para a altitude. Os pulmões da lhama são maiores e mais eficientes do que os de muitos outros mamíferos, permitindo uma melhor captação de oxigênio em regiões onde respirar já é um desafio. O sangue possui uma alta concentração de hemoglobina, o que facilita o transporte de oxigênio pelo organismo. Essas adaptações tornam a lhama capaz de realizar longas caminhadas em grandes altitudes sem sinais de exaustão. A pelagem espessa da lhama atua como isolamento térmico, protegendo o animal tanto do frio noturno quanto do calor intenso do sol durante o dia. Nos Andes, a variação de temperatura pode ser extrema em poucas horas, e essa proteção natural é essencial para manter o equilíbrio térmico. Além disso, sua pele resistente ajuda a enfrentar ventos fortes e mudanças climáticas repentinas. A alimentação da lhama é baseada em gramíneas duras e vegetação pobre em nutrientes, comuns nas regiões elevadas da cordilheira. Seu sistema digestivo é altamente eficiente, capaz de extrair o máximo de energia de plantas que outros herbívoros não conseguiriam aproveitar. Essa eficiência alimentar garante sua sobrevivência em áreas onde a oferta de comida é limitada. Socialmente, as lhamas vivem em grupos organizados, o que aumenta a segurança contra predadores e facilita a navegação pelos terrenos difíceis. A comunicação entre elas ocorre por meio de vocalizações, posturas corporais e até comportamentos defensivos, como cuspir, uma estratégia usada principalmente para estabelecer hierarquia ou afastar ameaças. Além de sua importância ecológica, a lhama possui uma ligação histórica profunda com os povos andinos. Por milhares de anos foi utilizada como animal de carga, fonte de lã e até alimento, desempenhando um papel fundamental na sobrevivência humana em grandes altitudes. Essa relação reforça o quanto a lhama está integrada à própria identidade da Cordilheira dos Andes. Na vida no teto da América do Sul, a lhama representa resistência, equilíbrio e adaptação. Ela prova que, mesmo onde o ar é escasso e o clima é implacável, a vida encontra caminhos para prosperar.
O condor dos Andes é o soberano dos céus da Cordilheira dos Andes e uma das aves voadoras mais impressionantes do planeta. Com uma envergadura que pode ultrapassar 3 metros, ele domina as correntes de ar que sobem pelas encostas das montanhas, planando por horas sem quase nenhum bater de asas. Nos Andes, onde o relevo é extremo e o vento constante, essa habilidade faz toda a diferença para a sua sobrevivência. Adaptado às grandes altitudes, o condor possui pulmões altamente eficientes e um sistema respiratório que aproveita ao máximo o oxigênio rarefeito. Ele pode voar a mais de 5.000 metros acima do nível do mar, alcançando locais inacessíveis para a maioria dos animais. Do alto, observa vales, planícies e penhascos em busca de alimento, usando sua visão extremamente aguçada para detectar carcaças a quilômetros de distância. Diferente de predadores que caçam ativamente, o condor é um necrófago, desempenhando um papel essencial no equilíbrio ecológico dos Andes. Ao se alimentar de animais mortos, ele ajuda a evitar a proliferação de doenças e mantém o ambiente limpo. Essa função silenciosa, porém vital, faz do condor um verdadeiro guardião invisível da cordilheira. Seu corpo é perfeitamente ajustado ao voo em grandes alturas. As asas longas e largas permitem aproveitar as correntes térmicas que sobem das montanhas aquecidas pelo sol. Assim, o condor pode percorrer enormes distâncias com um gasto mínimo de energia, uma vantagem crucial em regiões onde o alimento pode ser escasso e disperso. Os penhascos rochosos dos Andes servem como locais de descanso e reprodução. Ali, longe de predadores terrestres, o condor constrói seus ninhos e cria seus filhotes em segurança. O ciclo reprodutivo é lento. O casal costuma cuidar de apenas um filhote por vez, investindo anos em sua criação, o que torna a espécie especialmente vulnerável a ameaças externas. Culturalmente, o condor dos Andes é uma figura sagrada para muitos povos andinos. Ele simboliza força, liberdade e conexão com o mundo espiritual, sendo frequentemente retratado em mitos, bandeiras e tradições locais. Para essas culturas, o condor não é apenas um animal, mas um elo entre a terra e o céu. No cenário grandioso da Cordilheira dos Andes, o condor dos Andes representa o domínio do ar e a imponência da vida em altitude extrema. Seu voo silencioso sobre as montanhas é um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais severos do planeta, a natureza alcança formas de grandeza absoluta. O puma é o predador supremo das terras altas da Cordilheira dos Andes. Um caçador silencioso que domina desde vales profundos até regiões montanhosas acima dos 4.000 metros de altitude. Adaptável e extremamente resistente, ele é um dos poucos grandes felinos capazes de sobreviver em ambientes tão variados e hostis, onde o frio intenso e a escassez de presas testam diariamente os limites da vida selvagem. Fisicamente, o puma possui um corpo poderoso e, ao mesmo tempo, leve, ideal para longas caminhadas e ataques rápidos. Suas patas traseiras fortes permitem saltos impressionantes, essenciais para se mover entre rochas, penhascos e terrenos íngremes típicos dos Andes. Essa agilidade transforma a cordilheira, que para muitos animais é uma barreira, em um verdadeiro território de caça para o felino. A camuflagem é uma de suas maiores armas. A pelagem de tons amarronzados e acinzentados se mistura perfeitamente com o solo rochoso, a vegetação seca e as sombras das montanhas. Muitas vezes, o puma passa completamente despercebido, mesmo quando está a poucos metros de distância de sua presa.
Essa descrição faz dele um caçador quase invisível no vasto cenário andino. Nos Andes, o puma caça principalmente animais como lhamas selvagens, vicunhas, veados andinos e até roedores de médio porte. Ele prefere ataques precisos e rápidos, aproximando-se lentamente antes de desferir o golpe final. Cada caçada bem-sucedida é crucial, pois o gasto de energia em grandes altitudes é alto e o alimento nem sempre é garantido. Outro fator impressionante é sua capacidade de suportar o frio extremo. O puma possui uma pelagem densa e um metabolismo eficiente que o ajudam a manter a temperatura corporal mesmo durante noites congelantes. Enquanto muitos animais se refugiam, o puma continua ativo, aproveitando o silêncio e a escuridão para se movimentar e caçar. Apesar de sua força, o puma é um animal solitário e discreto. Ele evita confrontos diretos e percorre vastos territórios sozinho, marcando sua presença de forma sutil. Essa vida isolada reduz a competição e aumenta suas chances de sobrevivência em um ambiente onde os recursos são limitados. Ecologicamente, o puma desempenha um papel fundamental no equilíbrio da Cordilheira dos Andes. Como predador de topo, ele controla populações de herbívoros e impede a degradação excessiva da vegetação. Sua presença mantém a cadeia alimentar saudável e preserva a harmonia do ecossistema andino. Na Cordilheira dos Andes, o puma não é apenas um predador. Ele é a própria personificação da resistência, da adaptação e da força silenciosa que governa as montanhas mais altas da América do Sul. O urso de óculos é um dos animais mais enigmáticos e simbólicos da Cordilheira dos Andes. Único urso nativo da América do Sul, ele habita florestas nubladas, em costas montanhosas e regiões andinas, que variam desde áreas tropicais até altitudes superiores a 4.500 metros. Sua presença discreta revela um sobrevivente ancestral, moldado por milhões de anos de adaptação às montanhas. Seu nome vem das marcas claras ao redor dos olhos, que lembram óculos e variam de indivíduo para indivíduo, funcionando quase como uma impressão digital natural. Essas marcas contrastam com a pelagem escura e espessa, que oferece proteção contra o frio, a umidade constante e as mudanças bruscas de temperatura típicas dos Andes. Apesar do porte robusto, o urso de óculos é um excelente escalador. Ele utiliza árvores e encostas íngremes com surpreendente agilidade, construindo plataformas de galhos onde descansa e se alimenta. Essa habilidade é essencial em florestas densas e montanhosas, onde o chão nem sempre oferece segurança ou alimento suficiente. Diferente de outros ursos mais carnívoros, o urso andino possui uma dieta predominantemente vegetal. Ele se alimenta de frutos, bromélias, raízes, folhas, cactos e brotos, desempenhando um papel crucial como dispersor de sementes. O que ele consome em um local acaba germinando em outro, ajudando a manter a regeneração das florestas andinas. Em algumas ocasiões, o urso de óculos também pode complementar sua dieta com pequenos animais, insetos ou carcaças, especialmente em períodos de escassez. Essa flexibilidade alimentar é uma das chaves para sua sobrevivência em ambientes tão instáveis e fragmentados quanto os Andes. O comportamento do urso andino é majoritariamente solitário e reservado. Ele evita o contato com humanos e outros animais, preferindo regiões remotas e pouco exploradas. Sua natureza tímida faz com que raramente seja visto,
mesmo em áreas onde ainda é relativamente comum. Ecologicamente, o urso de óculos é considerado uma espécie-chave. Sem ele, o equilíbrio das florestas montanhosas seria profundamente afetado. A perda desse animal significaria não apenas o desaparecimento de um símbolo andino, mas também um impacto direto na saúde do ecossistema. Hoje, o urso de óculos enfrenta ameaças crescentes, como desmatamento, fragmentação de habitat e conflitos com atividades humanas. Ainda assim, ele resiste, caminhando silenciosamente entre as nuvens e as montanhas. Na Cordilheira dos Andes, o urso de óculos representa a ligação entre a vida selvagem e as florestas antigas. Um guardião silencioso das alturas que continua a lutar pela sobrevivência no teto da América do Sul. A chinchila é um dos animais mais delicados e ao mesmo tempo mais resistentes da Cordilheira dos Andes. Pequena, ágil e extremamente adaptada ao frio, ela habita regiões montanhosas, áridas e rochosas, geralmente em altitudes elevadas, onde o vento é constante, as temperaturas despencam à noite e a vegetação é escassa. Sua presença nessas paisagens inóspitas prova que a sobrevivência nos Andes não depende apenas de força, mas também de adaptação extrema. O traço mais marcante da chinchila é sua pelagem incrivelmente densa, considerada a mais densa de todo o reino animal. Em um único folículo, podem crescer dezenas de fios de pelo, criando um isolamento térmico quase perfeito. Essa característica permite que a chinchila suporte temperaturas negativas e ventos cortantes, típicos das montanhas andinas, protegendo seu pequeno corpo da perda de calor. Além de protegê-la do frio, essa pelagem também funciona como defesa contra parasitas, já que é tão densa que dificulta a sobrevivência de pulgas e outros organismos. No entanto, essa mesma característica tornou a chinchila alvo da caça humana por séculos, colocando a espécie em sério risco de extinção em várias regiões. A chinchila é um animal noturno e extremamente cauteloso. Durante o dia, ela permanece escondida em fendas de rochas, cavernas naturais e buracos nas encostas, evitando predadores e o calor excessivo do sol. Ao anoitecer, sai para se alimentar, aproveitando a escuridão como aliada. Sua alimentação é baseada em gramíneas, folhas secas, sementes, raízes e pequenos arbustos típicos das regiões andinas. Como vive em ambientes onde a água é limitada, a chinchila consegue obter grande parte da hidratação necessária diretamente dos alimentos, uma adaptação essencial para sobreviver em áreas semiáridas de altitude. Fisicamente, a chinchila possui pernas traseiras fortes e longas, que lhe permitem realizar saltos rápidos e precisos entre rochas íngremes. Essa habilidade é vital para escapar de predadores como aves de rapina, raposas e pequenos felinos. Sua agilidade transforma o terreno acidentado dos Andes em uma vantagem defensiva. Socialmente, as chinchilas podem viver sozinhas ou em pequenos grupos, dependendo da disponibilidade de abrigo e alimento. A comunicação entre elas ocorre por meio de sons agudos, movimentos rápidos e linguagem corporal, alertando sobre perigos iminentes. Atualmente, a chinchila selvagem enfrenta sérias ameaças, principalmente a perda de habitat e a caça histórica. Embora existam esforços de conservação, suas populações naturais continuam raras e fragmentadas, tornando cada avistamento um evento especial.
Na Cordilheira dos Andes, a chinchila simboliza a fragilidade da vida em ambientes extremos. Pequena diante das montanhas gigantes, ela mostra que até os seres mais discretos desempenham um papel essencial no equilíbrio do ecossistema andino, resistindo silenciosamente no teto da América do Sul. A Cordilheira dos Andes é muito mais do que uma imensa cadeia de montanhas. Ela representa um dos ambientes mais extremos e impressionantes do planeta, onde a vida precisou se adaptar ao frio intenso, ao ar rarefeito e a paisagens desafiadoras. Dos vales profundos aos picos cobertos de neve, cada trecho dessa cordilheira guarda histórias de resistência, equilíbrio e sobrevivência, moldadas ao longo de milhões de anos. Os animais que vivem nesse cenário, como o puma, o condor dos Andes, o urso de óculos, a chinchila e a lhama, são exemplos claros de como a natureza encontra caminhos mesmo nas condições mais adversas. Cada espécie exerce um papel fundamental no funcionamento desse ecossistema único, mantendo a harmonia entre predadores, presas e o ambiente. Juntos, eles formam uma rede de vida delicada, mas incrivelmente eficiente. A Cordilheira dos Andes continua sendo um dos grandes refúgios da vida selvagem na América do Sul, mas sua preservação depende da atenção e do respeito humano. Se esse documentário ajudou você a enxergar a grandiosidade desse ambiente, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Sua participação ajuda a manter essas histórias vivas e a levar a beleza da natureza a cada vez mais pessoas.